Irmãos, irmãs, reunidos neste domingo, 1º de novembro, com uma solenidade muito bonita, a solenidade de todos os santos e santas de Deus. É assim que nós iniciamos o nosso mês, lembrando aqueles que estão na eternidade com Deus. Aqueles que estão no céu, na glória com Ele. Para lá nós caminhamos, porque a nossa vocação primeira é a santidade. Ser santo quer dizer colocar-se diante de Deus como amado, eleito dEle, para viver a vida dEle. Não conta, quem sabe tanto, as nossas virtudes, enquanto falamos da santidade, mas conta aquilo que nós somos, eleitos e amados de Deus. Por aí somos chamados a compreender a nossa santidade, a santidade do mundo inteiro, da igreja. Esta é, então, a nossa meta. Nós estamos com o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta solenidade que a igreja está vivendo, nós somos chamados a nos colocar diante de Deus, que é santo e é fonte de toda a santidade. Nos convida também a olhar tantos irmãos e irmãs que entregaram suas vidas com total liberdade pela causa do reino. Com eles, com certeza, aprendemos o compromisso que conduz à verdadeira felicidade e que ninguém pode tirar. A amizade com Deus, a vida com Ele, a proximidade com Ele. Estamos no início do Sermão da Montanha, onde Mateus, o evangelista Mateus, apresenta a sua comunidade como que a nova e definitiva lei de Deus, sua constituição, sua aliança, que já foi proclamada por Jesus aos seus discípulos, aos que o seguiam. A montanha, nós sabemos, lembra sempre a presença de Deus, lugar do encontro com Deus. Foi lá na montanha do Sinai que Deus se encontrou com Moisés e lhe entregou a lei e a partir dela selou uma aliança com o povo. Aliança então, lei definitivas em Jesus Cristo, o Filho amado de Deus.
Como relata o evangelista Mateus, é da montanha que Jesus promulga, então, esta nova constituição para o povo. Constituição sempre com dimensões sagradas, que procedem dele, divinas, como também éticas, porque trata não só do relacionamento com Deus, mas com todo o povo. Então, o povo que o segue terá uma nova dimensão, ou um caminho novo a ser percorrido na sua relação com Deus e na sua relação com o próximo. O povo faminto, o povo sedento, caído, mas que busca um sentido para a vida, busca solidariedade, misericórdia e, claro, quer promover a paz. Jesus proclama primeiramente bem-aventurados quem? Os pobres. Os pobres em espírito são felizes. O reino dos céus é deles. Esta bem-aventurança dos pobres está intimamente unida à oitava bem-aventurança, que proclama felizes quem? Os que são perseguidos por causa da justiça. Deles, diz Jesus, é o reino dos céus. Promessa do reino, portanto, que é para os pobres em espírito. Quer dizer, não é aqueles que fugiram do mundo, das realidades humanas, das suas tarefas do cotidiano. Pobres em espírito são aqueles que puseram a sua confiança em Deus. Tudo é relativo, vale tanto quanto o amor de Deus que não passa, desde sempre para sempre, este amor então é absoluto. Já que vivem os pobres numa sociedade que lhes negava e lhes nega a justiça, e eles sabem, os pobres, que a solidariedade, a partilha, a comunhão, o diálogo é o único caminho capaz de tornar o mundo melhor. Um mundo novo, mais conforme a aliança, mais conforme o projeto de Deus. Ontem, como hoje, são os pobres em espírito, os perseguidos por causa da justiça, que são os depositários do reino anunciado por Jesus. É a prática da vivência da justiça que valoriza, que promove o reino. As 4 primeiras bem-aventuranças, os pobres, os aflitos, os mansos e os que têm fome e sede de justiça, a gente pode dizer, são os caídos. São aqueles que não têm praticamente valor, são um estorvo, são os últimos deste mundo. Os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, são os que levantam, encorajam aqueles que estão caídos. Agora a gente pergunta ainda, quem são os aflitos? São os pobres, vítimas de uma sociedade opressora, uma sociedade que exclui, uma sociedade que não permite que as pessoas vivam com dignidade a vida de filhos e filhas de Deus. Quem são os mansos, bonzinhos? A gente pode passar a mão na cabeça deles, tudo tranquilo? Não, os mansos são os pobres subjugados pelos poderosos deste mundo, despossuídos dos bens que lhes foram roubados, negados. Eles foram e são privados, de reivindicar os bens, trabalho, saúde, educação, segurança, os bens necessários, que são direitos de todos os que habitam este mundo. Quem são os que têm fome e sede de justiça? São os pobres capazes de se indignar diante dos desmandos que promovem violência e morte.
Infelizmente, a nossa cultura já está sendo chamada uma cultura da violência, uma cultura da morte, uma cultura do ódio, uma cultura da desforra. Falta diálogo, falta encontro, falta aproximação, falta respeito. Olha aí. Quem são os misericordiosos? São os pobres capazes da solidariedade, capazes de abrir o coração, de fazer a comunhão, onde ninguém passe necessidade, ninguém seja descartado. Quem são os puros de coração, meus irmãos e minhas irmãs? O que significa hoje no nosso mundo ser puro de coração? São os que se comportam com uma única conduta e estão em perfeita sintonia com o projeto do reino. Na Bíblia, lembremos, a pureza de coração está associada às mãos limpas, às mãos inocentes, mãos puras. Lembrando ainda que para os semitas, o coração é a sede das opções profundas que marcam a vida inteira, a pessoa na sua totalidade. Quem são os que promovem a paz? São os pobres que acreditam que o que importa não é o bem para alguns, para um grupo, mas para todos. A paz precisa ser alcançada para todos. Só os que vivem na dinâmica do reino podem semear e viver no regime da paz. A paz, nós sabemos, é sempre plenitude dos bens, plenitude da vida. Não acontece jamais pela intolerância, pela violência ou pela força dos poderes constituídos, pelas ameaças que fazem. A solenidade de todos os santos e santas de Deus convida toda a igreja, convida as comunidades, convida a sua comunidade a uma revisão de vida à luz daqueles que já viveram no conflito, no sofrimento, na perseguição, mas também na alegria e na liberdade, as bem-aventuranças. Nossa filiação, nós perguntamos hoje, se traduz na prática do bem, na prática da justiça? Somos capazes de resistir às tribulações, nos mantermos em pé no testemunho do reino? Os santos, pelo simples fato de dizerem, eu sou cristão, nós somos cristãos, eram martirizados, eram mortos. Acreditamos que ser santo é possível, é um projeto de vida, é um caminho a ser percorrido e que é no dia a dia, na experiência cotidiana, acolhendo, amando, servindo, sendo sincero, nos curvando diante daqueles que mais precisam, sendo sensível à causa dos que mais sofrem, que nós vamos ser conduzidos à santidade. Cada um de nós tem o seu santo padroeiro, cada um de nós tem uma proximidade maior com este santo, com aquela santa. Pois é, eles já estão na glória, para onde nós caminhamos. Nós acreditamos na comunhão dos santos, que se realiza em Cristo crucificado e ressuscitado. Por isso, podemos pedir para a nossa vida, nas alegrias, nos sofrimentos, a intercessão deles. E sobre todos desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.